Por que Klaus? Por que deram este nome pro filme? E de que trata esse filme? É sobre cartas de Natal? É sobre um carteiro? É sobre o Natal? Alô velhinho, eu sou o Ender, esse canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista, e este filme me surpreendeu. Ele não é novo, realmente, faz um tempo ali que foi lançado, mas quando estava para lançar, na verdade, eu já queria assistir, tinha uma boa expectativa sobre ele, fui assistir só agora, pela primeira vez, e as expectativas foram muito e muito superadas. Esse é um filme muito legal que tem muito que se dizer. Klaus, um filme de animação sobre um Natal que foi lançado dia 8 de novembro de 2019 e hoje disponível na Netflix, que começa contextualizando a vida de Jasper, o nosso carteiro, que na verdade não era bem um carteiro ainda, mas se tornou um carteiro de verdade porque o pai dele é dono de uma carteiraria, não sei se seria isso aí, esse o nome, e então o pai dele disse, agora tu vai ter que trabalhar de verdade, e o que eu vou fazer? Eu vou te mandar para um lugar bem longe, porque ele tinha tudo, ele tinha os lençóis de seda, ele tinha comida a hora que ele quisesse, ele era tipo um funcionário, mas um funcionário que não precisava cumprir todas as obrigações, sendo ele o filho do chefe, né? E agora o pai dele pensa, bom, se meu filho precisa crescer, então eu vou mandar ele para um lugar bem longe, um desafio bem difícil, que é para ver se ele passa mesmo, ou se não, vou até deserdar ele, porque ele não vai crescer, né? Não vou sustentar ele para a vida toda, ele vai ter que se virar. E assim ele foi colocado numa cidade muito distante, lá numa ponta do país, num lugar gelado, e ali ele tinha um objetivo. Eu preciso de 6.000 cartas para eu poder voltar para o Bem-Bom. E ali, assim, começa a nossa premissa, né? O nosso filme, a nossa história. E essa cidade é totalmente o oposto do que ele vivia antes, porque ali temos duas famílias que se odeiam, do estilo aquelas country, que tu diz, eu te odeio mais, ficam em cada canto ali se encarando e se matando, crianças infelizes, temos uma tradição de ódio, temos uma professora que não tem alunos, porque lá todo mundo se odeia, né? Não é instigado a educação, a produção, o crescimento, o conhecimento, a parceria, o coleguismo. Então ela não tem alunos, ela é mais uma professora infeliz, empacada, querendo sair dali, e um senhor que perdeu a alegria da vida, e a gente precisa descobrir que é o Sr. Klaus. Por quê? E a transformação então começa a partir de um objetivo egoísta do nosso Jasper, que ele queria juntar aquelas cartas, 6.000, justamente para ele poder ir embora e voltar para o conforto dele. Mas na verdade essa foi uma grande lição que levou ele a despertar o melhor dele, uma transformação nele do início para o final do filme. Tanto que lá no início a cidade era toda cinza, sem cor, gelada, e depois ela foi ganhando cores, foi ficando mais quente, mais tochas, mais fogo, mais cores vermelhas, inclusive a cor vermelha do Senhor Noel, e foi trazendo mais vida a tudo isso. Houve essa transformação e a gente percebeu que ela saiu de um ponto A a um ponto B, bem gritante, bem extremo, e que tudo foi por causa de Jasper, que tinha um objetivo egoísta, mas que aprendeu a partir daí a se importar com as pessoas e a fazer muito mais além dele mesmo. E aqui temos o exagero típico dos desenhos, exageros de expressão, no próprio andar, no fazer as coisas, nas falas, mas também um roteiro muito bom, muito bem construído, bem divertido, é um humor muito gostoso de assistir, é certamente um filme para a família. Então galera, espero que você esteja gostando do vídeo até aqui, não esquece de assistir até o final para me ajudar no YouTube, para crescer, para desenvolver aqui, até porque nós postamos vídeos toda semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers, comentando filmes antigos, comentando filmes atuais, aqueles que saem no cinema, nos streamings. Não esquece também de te inscrever no canal e comentar o que tá achando. Que traz muito mais do que lições, uma historinha sobre Natal, mas ele é muito bem construído tecnicamente em termos de roteiro, a arte dele é muito bonita, muito linda mesmo, aquele desenho que a gente vê com gosto, a gente consegue entrar, emergir naquela magia, naquele outro mundo, mesmo sabendo que não é um filme real, e tudo isso, a questão do exagero e tudo mais, podia também ser muito bem implantado nos filmes reais, filmes de live action, não de que vieram de desenhos, mas aqueles que são feitos com pessoas, com atores mesmo, podia ter um pouco mais desse exagero, de umas falas assim, porque a essência do cinema vem disso, vem do teatro, vem de tempos antigos, vem de contar histórias, e hoje a gente tem tornado o cinema um pouco chato às vezes, né? Porque a gente percebe
percebe que existe uma intenção por trás e que não existe uma verdade, não existe uma história que saiu por trás que eles querem nos contar. Eles querem nos induzir a alguma coisa ou simplesmente nos dar uma diversão, uma distração ali que vai render dinheiro para eles, né? Então essa história é recente e tem muito da essência do cinema em si como deveria ser. Falando da família e da população na cidade, a gente vê que o ódio deles vem dos pais. Os pais que cultuam uma tradição ruim de ódio de uma família para com a outra. Porque tem um momento que as crianças ali mostram-se parceiras, brincando umas com as outras, né? Uma da família com a outra, as duas juntas, e os pais vão mostrar, olha só, vamos voltar no tempo, vamos pensar no passado, como chegamos até aqui. E aí mostra que desde os primórdios as famílias sempre se odiaram e olha só, eles estão perpetuando uma tradição de ódio. Os pais estão fazendo isso para os filhos e os filhos vão se tornar por causa dos pais. Então tu vê, às vezes tu reclama do teu filho, tu reclama que ele está crescendo, que ele não faz isso, que mas o que tu está trazendo para ele? Ele está esperando alguma instrução de ti. O grande problema às vezes não são os filhos, mas são o que os pais trazem do passado ou da vida de ensinamento para os filhos. E às vezes eles nem precisam dizer, os filhos observam, entendem e reproduzem, mesmo sem usar palavras. Mas, nesse caso, os pais induzem e dizem, olha, sempre foi assim e sempre vai ser. Só que o que acontece? Os filhos tomam uma atitude, os filhos encontram aquilo que é bom e começam a contagiar os pais. E a alegria dos filhos começa a trazer uma harmonia na cidade de novo. Olha só que louco, olha só que doido. Quando a próxima geração entende o que é certo e passa a transmitir isso para os pais e também sem usar palavras, simplesmente mostrando que eles estão felizes e que é algo bom. Assim os pais também começaram a entender e a cidade começou a mudar por causa de quem? Por causa de Jasper, que começou um motivo egoísta, né, das cartas, mas que levou a alegria de muitas crianças, que levou a mudança de muitos adultos, que levou a transformação de uma grande cidade. Na verdade, é uma cidade pequena, mas da cidade inteira. Até porque, como eles dizem, gentileza gera gentileza. E o Jasper, então, ele precisou simplesmente de uma motivação para despertar os dons e a capacidade dele de influenciar outras pessoas. Então, mais do que um carteiro, mais do que alguém responsável por muitas cartas ou por uma filial de carteiraria, sei lá o que, de outra cidade, é alguém que conseguia ter empatia, se colocar no lugar do outro e trazer para todos aquilo que cada um precisava. Olha só que maravilha. E a história é muito bem tramada, porque uma coisa acontece por causa da outra, como não tinha cartas nenhuma, então um menino fez um desenho que ficou lá embaixo, aí o carteiro Jasper pegou, colocou dentro de uma carta, e a carta serviu para ter uma primeira motivação de carta, que aí o Sr. Klaus viu, e aí ele deu o primeiro presente, aí o primeiro presente chegou até a primeira criança falou das cartas para todo mundo, uma coisa vai se conectando à outra, ele vai trazendo muitas explicações, até porque soa como uma história possível, uma coisa real, não é uma coisa que tu colocou ali simplesmente para a história andar e continuar e terminar de uma vez. Parece que isso realmente aconteceria, é muito possível isso, a gente se sente assim num mundo real, mesmo sendo um desenho, a gente se sente como se fosse uma história que podia acontecer com a gente. E ele traz também muitas explicações para o Senhor Noel, por exemplo, como essa é uma outra versão, na verdade, do Natal. Como seria a origem do Natal? Eu não sei se existe uma história verdadeira no sentido original de como surgiu o Natal, mas essa com certeza seria uma das boas versões, porque mostra ali como surgiu o Papai Noel, como é que ele era, de onde ele veio, por que ele construía brinquedos, as renas, como elas chegaram a ser usadas, o trenó, como chegou a ser o entendimento do trenó, como chegou a ser utilizado tudo isso no dia de Natal, no final do ano, a roupa vermelha, cada coisinha foi encaixada de forma tão perfeita nessa história para que parecesse tão possível a gente ver, faz sentido, realmente é por isso que o Natal é como é. Até mesmo a escolinha da professora passou a dar certo, a funcionar, né? Que era uma das questões que eles abriram no início. Como eu falei, tinha lá as famílias que se odiavam, passaram a se gostar, a se entender. Tinha as crianças que não eram felizes, ganhando presentes, elas começaram a brincar de novo. Elas não brincavam e brincarem juntas. A escolinha da professora, como algumas cartas tinham que ser escritas, na verdade as cartas tinham que ser escritas, alguns não sabiam escrever, foram para a escolinha da professora, a escolinha começou a ganhar cor, vida, espaço, recursos. E o Sr. Klaus, vamos falar então do Sr. Klaus. O Sr. Klaus é um senhor que perdeu a esposa dele, alguém que perdeu a alegria porque
ele criou um objetivo, uma visão de vida e de futuro que não se concretizou. E ele perdeu tudo isso quando ele perdeu a esposa. Só que o desejo dele era justamente encher a casa de crianças e poder dar muitos brinquedos para elas. Aí mais uma forma também de explicar, ele criou muitos brinquedos para dar para os filhos dele que nunca vieram. A partir daí ele encontrou alegria dando presentes para outras crianças. E aí, no fim, todas essas questões se resolvem. Então o Sr. Claus, ele aceita a perda da esposa dele e a função que ele tem na Terra, no mundo, né, com as crianças, tornando então o Sr. Papai Noel. O Jasper assumiu os erros dele, que tudo isso começou por um motivo egoísta, mas que na verdade ele encontrou um sentido para a vida dele naquilo ali. Logo em seguida também ele casou com a professora, que ele conseguiu fazer parte da vida dela. Ele mudou a vida dela e mostrou quão bom ele poderia ser para as crianças e para aquela cidade, e no fim todos se reconciliaram, virou uma família, as famílias se uniram e houve isso através de um casamento dos filhos lá, dos patrões de cada família, e todo mundo terminou feliz. Mas então, por que o nome é Claus? Porque em inglês Papai Noel é chamado de Santa Claus. Então eles utilizaram o Claus, só que o Santa Claus é com C, não com K. E aí eles colocaram com K aqui, Claus. Então Claus é o Santa Claus, é como se fosse em português assim, o nome Noel. Esse aqui é o Noel e não o Senhor Noel e não o Senhor Claus. Então dá na mesma. Por isso o nome é Claus, a origem do Santa Claus. E termina de forma magnífica mostrando que ele foi para a esposa dele e se tornou de alguma forma mágica eterno, até porque a esposa dele parecia mágica, sendo assim o Papai Noel com todos aqueles poderes de chegar na chaminé, de visitar o mundo todo, aquela história que a gente conhece e sabe do legítimo Papai Noel. Então é disso que trata o filme, é uma outra versão do que seria a origem do Natal, mas também é sobre perdoar, sobre amar, sobre significar tradições que não são muito boas, sobre mudar e sobre ser a mudança que as outras pessoas precisam, porque lá o Jasper chegou precisando ele voltar para a casa dele, sendo que na verdade ele era a mudança que aquela cidade precisava e que ninguém tinha conseguido trazer, fazê-los enxergar que aquilo que na verdade já estava nelas. Este então é o filme de animação Klaus, eu achei muito fantástico, muito legal, a construção da história, a beleza, a forma como tudo foi conectado, tramado, foi muito perfeito. Com certeza é um filme que mereceria um Oscar, um grande reconhecimento e ser assistido aí muitas e muitas vezes. É um filme para a família, é um filme que vale ser assistido todo ano. Este então foi o filme Klaus. Tem algum outro filme sobre Natal que tu gosta, que tu gostaria de assistir, que tu gostaria que eu comentasse? Talvez comenta aqui embaixo para eu poder saber, assistir e trazer pro canal também. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter chegado até o final aqui nesse vídeo, por ter te inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.